Bom dia, boa noite, tá piscando, tá gravando. Aqui você fala é Beto Tani e hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso gráfico do TradingView e vamos traçar algumas linhas de resistência e suporte psicológico e também talvez a gente coloque alguns indicadores ainda hoje, beleza? Então vamos na prática, é nóis! Só uma pequena alteração que eu fiz aqui foi na cor. Eu gosto de trabalhar com TradingView com o gráfico na cor preta. Acho que fica mais fácil de visualizar. Isso aí é de gosto de cada um, tá? Como que a gente faz para mudar essa tela, no caso? A gente clica com o botão direito do mouse e aí você vem aqui, ó, padrão de cor, escuro ou claro. Então você colocou aqui no claro, ele fica a tela branca, tá bom? Botão direito do mouse, padrão de cor. Aí eu clico ali em escuro. No caso ficou com essas linhazinhas aqui, ó. Aí também tem como a gente apagar essas linhas, deixar ela escura também. Então a gente vem aqui em configurações e aqui aparência do gráfico. Clicou na aparência do gráfico. Aqui são as linhas, vou deixar lá no preto, que ficar mais escuro e mais fácil a visualização, ok? Então a tela totalmente preta. A gente está no gráfico, no tempo gráfico de diário, ou seja, cada candle desse equivale a um dia, tá bom? Então vamos diminuir um pouco o gráfico, deixar do jeito que estava. Lembrando que essa linha branca agora, antes eu tinha traçado uma linha preta, né? A linha branca agora é uma linha de longo prazo, a linha azul é uma linha de médio prazo e a linha rosa seria uma linha de curto prazo, ascendente e descendente, as três linhas, tá ok? Essa linha tracejada aqui, essa linha pontilhada, é a linha que a gente chama de resistência e suporte psicológico, porque é uma linha sempre nos números redondos. Por exemplo, essa linha está traçada nos 10 mil dólares. Por que a gente fala resistência e suporte psicológico? Porque muitas pessoas colocam já suas ordens de compra nesse ponto, suas ordens de venda nesse ponto. Então, automaticamente o mercado vem flutuando, vem andando, e quando bate nessas linhas, se ele vem de baixo para cima, é uma linha de resistência, ele bate e acaba perdendo, ele acaba não rompendo essa linha. Então, é uma linha de resistência psicológica. Quando está ao contrário, o mercado está descendo e ele bate na linha e volta, é porque tem pessoas que já, quando bater na linha, as pessoas vão estar comprando. Então, automaticamente faz com que o gráfico volte a subir, ok? Então, a gente vai traçar algumas linhas nesse ponto, que são os pontos de suporte e resistência psicológicos, tá? Clica primeiro ali no primeiro indicador, aí a gente vai em linha horizontal, clica uma vez, e agora eu vou colocar nos 7 mil dólares essa, depois a gente vai colocando nos outros, tá? Tá no gráfico diário. E a gente vai colocar aqui primeira coisa nos 7 mil. Colocamos nos 7 mil. Lembra, a gente coloca o cadeadinho para travar e depois não ficar apagando sem querer. Aqui na barrinha lateral a gente aumenta o tamanho do gráfico para cima, na sua vertical. E se usar essa barrinha aqui, você aumenta também
para os lados, esquerda e direita. Clicou na tela e segura, você arrasta a tela para onde você quer, tá bom? Então colocamos no 7.000, agora a gente de novo clica lá, agora a gente vai colocar no 8.000. Vamos travar também, vamos colocar no 9.000. Clico mais uma vez ali. Onde está o de 9.000? Só um minutinho. Aumentar um pouquinho mais. Tá ali em cima. $9.000. Então a gente vai traçou alguns aqui. Vamos colocar mais um nos $11.000 aí. $11.000 aqui e travamos, ok? Então a gente colocou em todos os números redondos 7, 8, 9, 10, $11.000. Colocamos aí as linhas de suporte e resistência psicológicos do gráfico, tá? Uma outra coisa que é bem importante para a gente traçar essas linhas de resistência e suporte seria no topo histórico. Então é de suma importância que a gente trace essas linhas também aqui nos topos históricos, tá? Vou só colocar numa cor diferente, linha horizontal. Vou clicar nesse segundo ponto, que é o segundo ponto mais alto, e vou mudar a cor disso. Vou deixar como vermelha, mas não vou deixar pontilhada. Vou deixar uma linha contínua, tá ok? Travo ela, vou fazer a mesma coisa aqui. E travo ela também. Só vou dar uma ajustadinha aqui na minha de longo prazo, que ela tá um pouquinho fora. Aí, ok. Então essa linha vermelha são os dois pontos mais altos que o Bitcoin ele alcançou. Isso aí foi em 16 de dezembro de 2017, tá ok? Agora a gente vai ver a importância dessas linhas aqui, no caso que a gente traçou do suporte e resistência psicológicos, tá bom? Vamos lá. Então o que a gente faz? Primeiro a gente vai diminuir o tempo gráfico, vou colocar em 1 hora para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Vou aumentar aqui na barra lateral, ok? Aumentei muito, vou fechar um pouco para a gente ter uma noção do que acontece nessas linhas quando no caso, nesse momento de resistência. Presta atenção no que acontece aqui, ó. Até aqui. Nesse ponto, linha dos $10.000. O mercado veio, bateu na linha, perdeu. Tentou romper de novo. Vou aumentar o tamanho. Tentou romper de novo, bateu na linha, perdeu. Bateu de novo, perdeu. E aqui a gente tomou uma grande queda. Aí lateralizou, consolidou, andou de lado uma vez. Teve depois novamente um pump, subiu aqui. Dá pra gente até fazer uns risquinhos aqui. Teve esse pump aqui, né? Testou de novo aqui os 10.000. Dá pra gente também marcar esses pontos. Então bateu aqui, testou esse ponto, testou aqui,
Testou aqui. Testou aqui, isso está atrapalhando, vamos tirar para baixo. Então foram os pontos onde bateu na linha de resistência, no caso agora porque ela está subindo, na linha de resistência e suporte dos 10 mil dólares. E não conseguiu romper. E a gente vai trazendo o gráfico mais para cá, novamente, ó. Não chegou a bater no ponto, mas quase bateu no ponto aqui de novo. Aqui a gente tem um outro ponto. Aqui a gente tem um outro ponto. Mais um outro ponto. Aqui. Tentou aqui de novo, quase chegou nos 10. Então a gente tem quantos pontos aqui? Tentando romper essa linha dos 10 mil. Essa linha de resistência e suporte psicológico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos e não conseguiu passar a linha dos 10 mil dólares. Se a gente olhar para baixo, olha aqui, ó. Nesse mesmo ponto, tá? A gente tem aqui, seria dos 9 mil. A gente tem também mais um outro ponto aqui, rompeu, mas logo perdeu, dos 9 mil. A gente tem mais um ponto, só para vocês terem uma ideia de como essas resistências psicológicas elas são fortes. Olha aqui, ó, mais um ponto aqui, e por aí vai, tá? Mais um ponto aqui, né? A gente já tem mais um outro ponto aqui, 2 pontos na verdade aqui. Tá? Para depois ele conseguir romper. Então aqui tem mais um ponto. E aí ele conseguiu romper aqui. Bateu lá na linha dos 10, rompeu a linha dos 9, bateu nos 10, perdeu. E aqui ele literalmente passou, lateralizou um pouquinho só aqui, mas passou os 9. Beleza? Então deu para entender essa parte da linha de resistência e suporte psicológicos. Geralmente são pontos onde o mercado vende, onde o mercado compra. Então tá subindo, bate na resistência. Tá descendo, bate no suporte. Agora vamos lá. O que aconteceu? A moeda ela vinha praticamente consolidada nesse espaço aqui. Lateralizada, tentando romper a linha dos 10 mil, e de uma hora para outra, no dia 21 de maio, 21 desse mês, ele sofreu essa queda aqui, ó. Vou aumentar o gráfico para a gente poder ver. Então ele sofreu essa queda, que seria de quantos por cento? A gente clica aqui na régua, vai lá no ponto onde começou a cair, traça a linha até o ponto onde ela chegou. Só até aqui ele caiu 7%. Depois disso aqui ele deu uma lateralizada, caiu de novo e perdeu de novo. Perdeu o fundo. No caso o fundo foi aqui, com o pavio até aqui. Lateralizou, rompeu esse fundo e chegou até aqui embaixo. Então vamos lá no pavio. Até aqui ele já tinha perdido 8%. E o fundo dele foi aqui, com praticamente 10% de perda. Então ele caiu 10%. Isso foi devido a uma notícia que saiu no mundo aí das criptomoedas, dizendo que poderia haver uma grande venda de uma pessoa que, na verdade, o pessoal acredita que foi o que criou essa moeda, o Bitcoin. Então foi mexido na carteira dele e o pessoal ficou com medo de que essa pessoa, um japonês, no caso Satoshi, ele começaria a vender as moedas dele. Ou seja, se ele começasse a vender as moedas deles, que são muitas moedas, então ele derrubaria o preço do mercado. Então o pessoal, com medo, começou a vender antecipadamente, coisa que não aconteceu, né? Então a gente teve uma queda aí praticamente de 10%. E aí o mercado agora ele está oscilando na faixa dos
9 mil dólares mais ou menos. Então um pouco abaixo dos 9 mil. Chegou essa semana agora, perdeu a linha dos 9 mil. Perdeu a linha dos 9 mil. E ele bateu num fundo aqui. Vamos ver de quanto que é esse fundo. Ele bateu num fundo bem aqui dos 9.600, não, perdão, 8.600 dólares mais ou menos. Chegou a 8.627 dólares, o ponto mais baixo que ele chegou. Então, o que o gráfico mostra pra gente agora? Que ele começa a entrar numa tendência de queda, né? Estamos no gráfico, tempo gráfico de 1 hora, porque que ele começa a mostrar a tendência de queda, porque ele agora tem topos e fundos mais baixos. O que seria isso? Topos e fundos mais baixos. Por exemplo, isso aqui é um topo, certo? Isso daqui, vamos desconsiderar o pavio. Bem nesse ponto aqui, um fundo. Vamos traçar, fazer um desenho que fica mais fácil para a gente poder verificar. Vamos usar isso aqui. Então aqui era um topo. Vou mudar essa cor aqui para amarelo. Deixa a linha mais. Tá bom. E aqui a gente tem um fundo. Ou seja, esse aqui é o topo, esse aqui é o fundo. O mercado tentou subir, o topo mais alto foi aqui. Ele teria que ultrapassar esse topo. Se ele ultrapassasse esse topo, então quer dizer que ele estaria subindo ainda. Só que ele não tem força para chegar no topo anterior. Ele vem só até aqui e perde de novo. Então ele vem até aqui e agora ele cai. O fundo foi bem aqui. Só que agora ele perde esse fundo. Se a gente considerar uma linha uma contínua, ele vem a... Vamos considerar aqui. Então, vamos devagar. Perdeu o fundo, que seria esse anterior, perdeu o fundo. Aí, na verdade, até aqui, ó. Perdeu o fundo aqui. Aí ele tentou dar uma subidinha aqui, não conseguiu, caiu de novo. Uma subidinha bem pequena e caiu de novo, até esse fundo. Por isso que a gente fala que ele fez topos e fundos mais baixos. Então, ele demonstra que tem uma tendência de começar a cair agora. Então, a gente traz o gráfico para cá. Aí pode ver que ele dá uma lateralizada, anda de lado aqui e novamente ele começa a fazer topos e fundos mais baixos. Aqui temos um topo e aqui temos um fundo. Vamos aumentar esse pedaço aqui para poder ficar mais fácil de enxergar. Aqui o mercado ele tenta dar uma reagida, ele sobe um pouquinho, né? Só que o topo anterior foi onde? Aqui. Ele só consegue chegar até aqui. Cai de novo. E ele chega até esse ponto aqui, ó. Cai novamente. Chega até esse... Se a gente considerar o candle, ele cai até aqui. Lateraliza um pouquinho. Sobe até aqui. Não tem força para reverter. Cai de novo. Então, novamente, o topo é menor. E o fundo... aqui já é bem maior que esse, certo? Aqui ele tentou dar uma reação. Nesse ponto aqui dá pra gente perceber que ele bateu nesse fundo, aí subiu um pouquinho, teve uma pequena queda, ou seja, esse fundo agora aqui, ele é mais alto que esse. Então ele começa a querer subir. E agora ele vem e rompe essa linha aqui, ó, com esse candle aqui, mais alto. Ele rompe e chega até aqui em cima, só que logo em seguida ele já tem outros candles que já começam a cair de novo. Então o mercado
ele começa a dar indícios de que vai começar a cair. Vou apagar isso aqui para não ficar tão poluída a tela. Ele já mostra indícios que vai começar a cair. Uma outra coisa interessante no caso da movimentação do gráfico é que você vê que ele trabalha, ele corre dentro de um triângulo que ele se forma nas linhas ascendentes e descendentes. Ou seja, nesse momento do gráfico, a gente tem essa linha ascendente de curto prazo. Na verdade seria um curto médio prazo isso aqui, porque o curto prazo eu considero até mais ou menos uns 3 dias. Isso aí ele já tem um pouco mais aí de 2 semanas, essa linha de curto prazo, que eu tracei, que na verdade é uma de curto médio. Ela vem lá de baixo, tá vendo? De onde vem a linha cor-de-rosa? Vem lá de baixo. Então não dá pra gente considerar como curto, mas como de curto médio prazo dá pra gente considerar. Olha o que acontece. O gráfico, ele tende a obedecer essa linha, esse triângulo aqui. Tá vendo? Ele, apesar de que essa linha de curto prazo é uma linha fraca, então não é sempre que ele obedece, muitas vezes ele rompe essa linha. Mas pode ver que nesse desenho ele trabalha dentro desse triângulo, bate na resistência, vem para baixo, bate no suporte e trabalha junto aqui. Provavelmente ele ande até o ponto onde ele vai tomar a decisão de romper, no caso, esse ponto aqui, ó. Ele tem que tomar essa decisão. E aqui ele vai acabar subindo ou caindo. Eu imagino que pelo andar do gráfico a gente vai perder essa linha aqui e a gente desce. Se a gente aumentar o tempo gráfico para o diário, dá pra gente perceber o que? Que ele também anda dentro da linha de médio prazo, que seria essa linha azul, tá vendo? Bateu aqui, tentou romper uma vez, andou aqui de lado, sobe e desce, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, e agora ele se encontra nesse ponto aqui, ó. Certo? Então, uma tendência de baixa, se a gente verificar, de médio prazo, realmente ele está numa tendência de baixa ainda. Ele só reverteria essa tendência se caso o gráfico rompesse tudo isso daqui e ultrapassasse essa linha aqui. Vamos traçar a linha que seria a linha de reversão de tendência. Seria essa linha aqui, ó. Se ele ultrapassasse esse ponto mais alto aqui. Então, se ele ultrapassasse esse ponto, aí seria uma reversão de tendência, porque agora ele tomaria uma posição de alta. Então, mas no momento a gente vê uma tendência de queda. E se a gente diminui, isso porque a gente está no tempo gráfico diário. Se a gente diminui o tempo gráfico, vamos colocar em 2 horas. Aí a gente tem mais uma nitidez do que está acontecendo agora no momento, né? Ele veio tentando uma alta, tentou romper os 10, não conseguiu. Várias vezes, 3, 6, 7, 8 vezes tentou romper a linha dos 10, não conseguiu. A partir daí ele caiu. Caiu e agora ele se encontra aí na faixa dos $8.800 mais ou menos. A gente tem uma resistência forte lá embaixo nos $8.000. Esse ponto aqui dos 8.000 também é um ponto forte. Então a gente imagina que ele venha buscar essa linha dos 8.000. Um pouco abaixo dos 8.000 a gente tem uma outra resistência também forte. Se ele perder a linha dos 8.000, ele tem uma grande chance de vir por aqui, ó. Nessa parte aqui que está consolidado. Nesse pedaço aqui, ó. Teve muita consolidação. Então, por exemplo, aqui nos 7.600, 7.800, mais ou menos. Eu creio que aqui, na linha aí dos 7.700, 7.800. Então,
eu espero uma queda até mais ou menos esse ponto dos 8.000, 7.800. Chegando aqui, eu vou fazer uma outra entrada. Beleza? Então, basicamente, para não ficar tão longo os vídeos, eu vou terminar por aqui. Então, hoje eu tracei para vocês as linhas de resistência e suporte psicológicos. Traçamos aí também, verificamos também os pontos, né, onde o gráfico bate e acaba voltando. Também verificamos o afunilamento tanto da linha de curto quanto da linha de médio prazo, deu para perceber. E agora a gente fica no aguardo. Uma dica muito importante para quem estiver operando, no caso, quando o mercado, a gente sempre verifica a tendência do mercado. Então, como que a gente verifica a tendência? Aumentando o tempo gráfico. Então eu coloco no diário, coloco no semanal, e ali eu vou ver o mercado numa proporção maior. E ali eu vejo a tendência, se ele está subindo ou se ele está descendo. Então o correto é que você opere a favor da tendência. Se você operar contra a tendência, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Porque o mercado está caindo e você quer, mesmo assim, entrar na operação. Então o seu risco aumenta. Então, há momentos que a gente quer operar, mas o ideal é que você fique fora da operação. Você fique fora do mercado. Não entra, fica só olhando, porque não é a hora de entrar. E muitas vezes o nosso psicológico faz com que, não, mas eu vou entrar, eu vou fazer 1%, vou fazer 2%, e às vezes você até consegue, mas a porcentagem de erro é muito grande. Então o ideal é que você não entre. Eu fiz 2 entradas nesse espaço, mesmo sabendo de tudo isso, e tomei 2 violinadas. Violinada é quando você compra num ponto, o mercado vem, sobe, e você acha que ele vai continuar, só que ele cai. Aí você é obrigado a vender, perdendo aqui. Muitas vezes você acha que o mercado está caindo, chegou num ponto, você compra, falei, bom, aqui vai ser o ponto de suporte que ele vai bater e vai voltar. Você compra aqui, o mercado vem, bate nesse ponto, dá uma subidinha e cai de novo. E você acaba tendo que vender para não ter um gasto, uma perda grande. No caso, a gente coloca o stop e é ali onde a gente vende. É uma porcentagem pouca, mas você acaba perdendo. Então, esse momento do mercado não é um momento propício para se operar. Tem pessoas que operam, fazem scalp, e depois a gente explica essa parte, mas realmente uma hora que é melhor ficar fora, só observando, esperando a oportunidade de realmente bater num suporte forte e começar uma tendência de alta novamente. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Daqui uns 2 dias eu tô postando o próximo. Valeu!